Fala, meu confrade. Ó, hoje a gente vai estar gravando esse vídeo aqui pra gente falar sobre aquela série da Netflix que saiu recentemente aí, falando sobre o Jeffrey Epstein. Muitos conhecem ele como um grande investidor, né? Que ele rondava ali, gerenciava a fortuna de muitas pessoas. Ele é muito conhecido na área, no mundo político, e tinha muitas amizades ali, né? No mercado financeiro, né? E que ele é o Deep State ali, né? O que está estabelecido ali, ele é diferente de Hollywood, que Hollywood você tem essa parte... elite artística, né? Isso, a elite dele era uma elite mais política e financeira, né? O que você tem para falar dessa série aí? Você acha que ela comentou, que ela expôs tudo aquilo que realmente foi o Jeffrey Epstein? Ou ela omitiu muita coisa? Porque a gente sabe que a Netflix é uma empresa do sistema, não expor nomes de muitas pessoas, quer dizer, expôs de alguns depoimentos ali, mas e aí, o que você acha de tudo isso? Bom, conforme o confrade disse, o Netflix é um instrumento do sistema, é uma empresa de propagandismo político, é um propagandismo do establishment. Isso daí a gente consegue perceber claramente em seus filmes que incitam a degeneração moral da sociedade ocidental. Agora, sobre a série do Jeffrey Epstein, até que me surpreendeu positivamente. Por quê? Porque, na verdade, é um documentário de 4 episódios e eu achei que seria muito mais manipulado, mas foi com depoimento de diversas vítimas, testemunhas, ex-funcionários que trabalharam para ele, inclusive um piscineiro que esteve na tal Ilha da Pedofilia. Agora, com certeza alguns nomes foram omitidos. Ao longo da série, qualquer pessoa consegue perceber que a todo instante eles falam o seguinte: o Bill Clinton não estava envolvido nisso. O Bill Clinton era amigo dele, mas não estava envolvido nisso. Querendo meio que proteger alguns nomes, né? Quer dizer, a gente não sabe até assim, esses relatos, a qual profundidade chegaram, né? Porque o interesse em proteger alguma elite ali sempre vai ter, né? Sempre vai ter. E demorou muito para a polícia avançar as investigações contra ele. Já existia diversas denúncias, mas ao mesmo tempo não ia para frente, porque simplesmente o poder financeiro do Jeffrey Epstein e seus amigos corrompiam a justiça. Mas o Jeffrey Epstein, ele veio de uma família rica, pobre? Como é que foi o início da vida dele? Bom, na série fala que o Jeffrey Epstein era um sujeito de família pobre que foi subindo na vida. Ele decidiu estudar física, mas pelo que consta na série ele não terminou os estudos. O primeiro emprego importante dele, ele mentiu no currículo. E a partir daquele emprego ele conseguiu diversos contatos com a elite do mercado financeiro e ele foi subindo na vida. A série não foca muito na carreira profissional do Jeffrey Epstein. Ele é tratado como um grande financista, um cara que gerenciava a grana daquele pessoal da elite. Inclusive ele gerenciou o dinheiro do dono da Victoria's Secret. Inclusive o dono, depois, para se afastar da imagem do Jeffrey Epstein, fala: não, eu já estava um bom tempo sem falar com ele. Ele me roubou 46 milhões de dólares. Agora, eu quero me atentar aos fatos, porque a biografia do Jeffrey Epstein, enquanto era pobre, enquanto era um judeu comum, não interessa. O que interessa são os escândalos sexuais. O que interessa são os crimes dele no que concerne prostituição, tráfico de crianças e mulheres jovens. Então, o primeiro ponto que a gente pode ver é que a maior parte dessas mulheres não foram abusadas uma ou duas vezes. Essas mulheres foram abusadas diversas vezes. Mas esses abusos era consensual? A forma que ele requisitava essas meninas para estar levando? Porque, na verdade, ele se aproximou da elite, mas o grande forte dele era oferecer serviços sexuais em troca de dinheiro, né? Ele se aproximou da grande escalão político americano ali, inglês e europeu, com o intuito de oferecer e enriquecer através de serviços sexuais. Ele era um grande cafetão de mulheres jovens e crianças. Essa é a grande verdade. Para bilionários, né? Para bilionário, para a elite americana, elite política, elite do mercado financeiro. E o braço direito dele nisso tudo é a tal Ghislaine Maxwell.
né, que é filha de um grande fundador de um jornal inglês, que ela veio para os Estados Unidos e se tornou o braço direito do Jeffrey Epstein. Então, através dela, ela chegava e falava para garotas jovens: você quer ganhar $200 para fazer uma massagem em velhos? Ah, então eles utilizavam a mensagem de massagem, né? A isca era: venha fazer uma massagem que você vai ganhar $200. E nas primeiras vezes, de fato, ocorriam massagens, e ocorria uma massagem, tinha maca lá, só que na hora que ele se virava de frente, ele estava completamente pelado, apalpava os seios, e pedia favores sexuais que não vamos entrar no mérito aqui, mas que vocês podem imaginar. E aí passava a ocorrer os abusos, ele pagava os tais $200 para essas pessoas e falava: ó, se você trazer uma amiga sua, se você trazer qualquer pessoa aqui, você vai ganhar mais $200 só por indicar. Ah, então seria como uma pirâmide sexual financeira envolvida, porque você tem que estar requisitando sempre outras jovens que a gente diz entre 12, 13, 14, 15 anos aí. Entre 13 e 17 porque anos, a maior parte. O pessoal não gosta de menino e mulher mais velhas, então seria uma pirâmide. Era uma pirâmide sexual, e justamente por isso, nem todo o dinheiro e nem todo o aparelhamento que ele tinha na justiça americana conseguiu barrar, porque se tornou uma coisa muito grande. Até porque também tem, com certeza, tem muitos juízes, advogados envolvidos também junto nesse engodo sexual, que participavam, né? Sem dúvida, a elite política, jurídica, do mercado financeiro está atrelada a isso. Não adianta falar que não está, porque está. Então era dessa forma que ocorria. Teve garota que na série, por exemplo, disse que indicou 40 outras garotas. Outras que indicaram 60. Então, e dessas 60, elas que foram indicadas indicavam outras. Então, assim, eu creio que foi para casa de mais de 1.000 garotas, 2.000 garotas, para várias pessoas. Então, mas isso é o que a imprensa relata, e também Mídia mainstream. a mídia mainstream, e a série aí da Netflix que fez, ela relata isso, né? E eu quero te falar, e depois disso, que todo esse envolvimento que as garotas iam, continuava as mesmas garotas, ou o pessoal da elite burlava ele, ou sempre ele era o elo de ligação pra essa prática de venda de serviço sexual para elite? Sempre ele era o agenciador, ou de repente o magnata lá, o bilionário, já poderia fazer o contato direto com a garota após até a primeira... Ele era o intermediário nessa relação entre a prostituição infantil e o cara que vai abusar, né? Mas isso daí não é novidade nenhuma na elite americana, pô. Já houve outros escândalos sexuais que não é tão falado. O próprio caso do Jeffrey Epstein não é tão falado no Brasil. Um bilionário da elite americana com contato com Donald Trump, com Bill Clinton, com o Príncipe Andrew, com o dono da Victoria's Secret, com várias pessoas no mercado financeiro. Senadores. E não foi noticiado em nenhuma nota de rodapé na imprensa brasileira. Só quem se informa pela internet conseguiu perceber o escândalo que é isso. Fora da mídia stream, né? Porque a internet é algo incontrolável. Então, mas já teve outros casos, como por exemplo do Meyer Linsky, que é um outro cara que subiu na vida praticando extorsão e oferecendo serviços sexuais para a elite americana também. Então quer dizer, o Jeffrey Epstein não inventou nada, não começou nada. Na verdade, ele foi copiar o que já existia. O Jeffrey Epstein, entre aspas, um peão. A gente não pode chamar ele de peão porque ele é um bilionário. Mas dentro do sistema ele é somente mais um agenciador de serviços sexuais para a elite americana. Que não terminou com a morte dele, com os serviços sexuais oferecidos para a grande elite. Daqui 10 ou 20 anos talvez a gente tenha outro escândalo. Isso se a lei e o establishment não aprovar a pedofilia, porque está caminhando para isso. Está em processo já de liberação. Mas é assunto para outro vídeo. Para outro vídeo. Aquela lei francesa lá, tem aquela associação dos pedófilos holandeses, né? Mas é para outro vídeo. Para outro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o pedófilo em série Jeffrey Epstein. Né? Então, entre 2001 até 2003, o Bill Clinton esteve 26 vezes nos aviões
de Jeffrey Epstein. Ao mesmo tempo que, conforme eu já disse aqui, no documentário, a todo instante, tanto as vítimas, tanto quem narra a série, fala o seguinte: Bill Clinton ele nega ter ido à ilha. Era amigo do Jeffrey Epstein, mas das vítimas fala que nunca praticou abusos. Bill Clinton na ilha da pedofilia. Mas ele ia fazer o que lá? Estive nessa ilha, de fato. Que tanto será que ele viajou para a ilha do Jeffrey? Mas eu nunca estive na ilha da pedofilia. Uma das vítimas fala: eu já vi o Bill Clinton na ilha da pedofilia, mas ele não participava de abuso algum. Outro fato interessante é o príncipe Andrew, que nega qualquer envolvimento com pedofilia, mas uma das vítimas fala que foi abusada por ele. E também um senhor que trabalhava como piscineiro na ilha da pedofilia falou que flagrou o príncipe Andrew apalpando os seios de uma menor de idade. Então, nós podemos constatar de que um membro da realeza britânica está envolvido em escândalos sexuais. Mas eu tenho alguns questionamentos, principalmente ao terceiro episódio do documentário. Por quê? Porque no terceiro episódio do documentário fala que o Jeffrey Epstein viajou com outros 2 camaradas e o Bill Clinton para a África por conta da fundação de combate à AIDS que o Bill Clinton possuía. E para essa viagem foi convidada uma garota que já havia sido abusada sexualmente pelo Jeffrey Epstein. Entretanto, ela continuou trabalhando para ele e ela foi chamada como massagista. Então, você acha que essas ONGs, essas fundações, né, é meio estranho, né? Porque geralmente são em países pobres que tem. Você acha que elas usam essa capa para requisitar, usam essa capa de fundação, de associação desses grandes famosos, bilionários, e eles aproveitam disso para estar recrutando crianças por trás de tudo isso, ou adolescentes para fazer ato sexual? Bom, não há dúvidas de que as vítimas de crimes sexuais, as vítimas de crimes também de tráfico de órgãos, de vários crimes, passam pelos pobres, porque você não vai mexer com o rico. Você não vai ver. Só para lembrar aqui que você citou que o Bill Clinton viajou, né, em 2002. Entre 2001 a 2003, 26 vezes. Mas ele viajou para a África com os atores Kevin Spacey e Chris Tucker para a África. Foram esses 2 atores aí. Será que eles foram lá... foi junto com o Jeffrey Epstein? Foi junto com o Jeffrey Epstein. A mulher fala que viajou com ele para fazer massagens nos tais homens que iriam com ele na viagem. Ela viajou, entretanto ela diz que nessa viagem não ocorreu nenhum abuso sexual. Né? E até ela achou que os abusos por parte do Jeffrey iam parar, mas depois ela disse que os abusos continuaram. Então, até porque também ali eles foram para a África do Sul. Não, eles foram para o continente africano, na série não especifica. Porque a gente sabe que na África do Sul também tem a elite da... parte da elite sul-africana é de origem inglesa. Né? Então, o interessante é também que a casa do Jeffrey Epstein era repleta de quadros e pinturas com mulheres e crianças nuas. Tem inclusive uma mulher que não identificou a sua identidade, que divulgou que quando foi a negócios na casa do Epstein, lá tinha um quadro do Bill Clinton, vestido de mulher e de salto alto, sentado. Então, era uma pintura ou será que era uma fotografia? Era uma pintura. Então, é isso. Eu não entendo porque o Bill Clinton, para ir para a África, na sua fundação de combate à AIDS, precisou ir com o Jeffrey Epstein. Eu não consigo compreender a importância do Jeffrey Epstein viajar junto ao Bill Clinton para essa fundação de combate à AIDS. Eu também não consigo perceber a necessidade de uma massagista, que em tese é uma das vítimas do Jeffrey Epstein, ir nessa viagem junto ao Bill Clinton e esses atores que foram citados também. Então, alguns questionamentos que nos levam a fazer, peraí, ele disse que nunca esteve na ilha da pedofilia, mas uma das vítimas e um funcionário disse que viu ele na ilha da pedofilia.
Ele precisa do Jeffrey Epstein para viajar para a África numa fundação de combate à AIDS, mas por que ele precisa? Por que precisa uma massagista ir para a viagem junto com eles? Já que o Jeffrey Epstein também se autodenomina só como, como é que fala? Investidor. E o Jeffrey Epstein era um cara que também investia muito nas universidades americanas. Né? Então, se vocês perceberem, a elite americana, e o Jeffrey Epstein é um braço dessa elite americana, pedófilo, hedonista, liberal, ocultista, porque em alguma parte da série uma vítima deixa claro que o Jeffrey Epstein ameaçou ela de entregar o seu filho, que ainda estava em seu ventre, para um feiticeiro. Então, isso daí é uma coisa que passa batida, porque falou uma ameaça de feitiçaria. Bom, passa batida. Mas se você for ver a arquitetura da Ilha da Pedofilia, o que ocorria na Ilha da Pedofilia, nós iremos perceber muitos símbolos ocultistas. Então, o que a gente pode entender disso tudo? Nós podemos entender disso tudo o seguinte: o Jeffrey Epstein não foi o primeiro e também não foi o último agenciador de pedofilia para a elite americana. Até porque também, você citou aí da questão da ilha, que tem muitos monumentos. A arquitetura em geral é voltado para essas questões ocultistas. E nós sabemos que a grande parte da elite mundial, ela trabalha com o ocultismo, né? Assim, ela trabalha constantemente para desconstruir Cristo. Eles trabalham para desconstruir Cristo, mas eu digo assim, muitos trabalham com a cabala, né? Cabala, teosofia, ocultismo em geral. Ocultismo, eu digo assim, por quê? Porque pra gente entender muitas vezes o que a elite pensa e os passos que eles vão dar, a gente tem que entender... Compreender as crenças. As crenças, né? Sem dúvidas. Onde eles caminham ali com as crenças dele. Então a gente consegue entender mais ou menos o porquê que eles realizam muitas vezes alguns rituais, né? Alguns símbolos, alguns gestos que a maioria do público às vezes é desconhecido, mas entre eles faz parte do métier do dia a dia ali, como uma forma de se identificar alguma coisa. Exatamente. Então, a elite americana atuava desta maneira, com o Jeffrey Epstein como figura-chave da prostituição infantil, e o esquema continua. O braço direito dele, que é a tal mulher britânica que foi morar nos Estados Unidos, a Ghislaine Maxwell, continua aí. O príncipe Andrew continua aí. Então, mas e essa prisão dele que ocorreu em 2008? Você acha que chegou a dar um baque essa prisão dele que ocorreu foi uma prisão com uma pena muito mais leve do que seria para qualquer outro cidadão americano. Na série, inclusive, fala que qualquer outro cidadão americano pegaria 18 anos, ele pegou 18 meses. Mas por que você acha isso? Por causa da parte dessa questão da elite jurídica estar envolvida também nos trabalhos dele? Não necessariamente a elite jurídica, mas quem manda na elite jurídica. Todos sabemos que a justiça em nenhuma parte do mundo é independente. E o tráfico de influência ocorre a todo instante. Então eu não tenho dúvidas de que ocorreu o tráfico de influência, eu não tenho dúvidas de que ele se utilizou do seu poder bilionário para corromper a justiça. Tanto que as investigações pararam, eram encerradas, mas vinham novas denúncias e eram obrigados a investigar novamente. Encerravam as investigações, vinham novas denúncias e eram obrigados a abrir as investigações novamente. Então, porque tinha, querendo ou não, assim, eu acredito. Por quê? Porque tinha muita gente da elite americana, inglesa e de outros países da Europa também envolvido. Então não é interessante que eles ficassem investigando, né? Então o ideal é que você abra o processo, encerre o mais rápido possível, para que evite de expor as pessoas que eles não querem que sejam expostas. Exatamente. E aí ele pegou uma pena extremamente tranquila e logo quando cumpriu essa pena, boa parte da pena ele cumpriu em liberdade, e ele é aceito novamente pela elite americana. Ninguém da elite americana decide boicotar ele após essa prisão. Ao contrário, a elite americana continua fazendo negócios com ele, continua tendo amizade, comparecendo em eventos. E ele também fazia aquela
parte como qualquer outro financista que fazia a parte de filantropia, né? Ele financiava várias universidades americanas e por isso também ele era querido. Então ele era querido pela elite intelectual, pela elite artística, pela elite política, pela elite financeira. Não é? Porque ao mesmo tempo que ele gerenciava, por exemplo, o dinheiro do dono da Victoria's Secret, ele tinha contato também com a elite artística. Né? E ele se utilizava, eu sou o cara que comanda o dinheiro da Victoria's Secret, você é uma mulher, e ele se utilizava dessa retórica também para conseguir abusar de mais pessoas. E a morte dele que ocorreu na prisão, o que você acha? Você acha que realmente foi um suicídio? Foi algo que foi planejado? Porque é aquilo, né? Enquanto ele estava... O Jeffrey Epstein não sofreu nenhum tipo de acusação. A imagem dele diante da mídia, da alta sociedade, era um cara comum, um investidor, um cara que estava ali querendo ajudar ali a controlar a fortuna, a organizar, a indicar. E ao mesmo tempo, depois que ele sofre a segunda prisão, estou dizendo, porque a segunda prisão, a impressão que dá que ele extrapolou todos os limites. Dá a impressão que ele quer falar alguma coisa, só que tem do outro lado tem alguém que quer calar ele, né? E como é que fica esse jogo, né? De um lado o cara, aí quer dizer, todas aqueles pessoas que andavam no métier dele ali não querem mais ter a imagem associada com ele, porque agora o cara virou inimigo. Quando ele vai preso, dessa vez uma coisa muito mais pesada ronda ele, que está insustentável de salvar ele. Toda a elite americana, que era amiguinha dele, fala, eu rompi com ele há 10 anos atrás, porque ele me roubou 46 milhões. O outro fala, eu tenho fotos com ele, mas não era tão próximo, eu apenas ia em algumas festas da elite americana que ele estava presente, eu era vizinho dele, ou seja, todo mundo, na hora que a casa caiu, ninguém era amigo dele, né? Tinha apenas um contato, sabia quem era, até porque ele pertencia à elite americana. Agora, a justiça americana falou que foi suicídio, mas nenhuma câmera pegou, os funcionários daquela prisão, a justiça americana alega de que todos estavam dormindo, mas o irmão do Jeffrey Epstein contratou um perito pessoal, e este perito pessoal afirma com todas as letras, é simplesmente impossível ter sido suicídio. Ele mostra um pedaço de um osso que foi quebrado em 3 partes, e é simplesmente impossível você quebrar em 3 partes aquele osso, simplesmente enrolando um lençol no seu pescoço, se pendurando na beliche do quarto ou da cela e forçando o seu pescoço para baixo. É simplesmente impossível. Então eu não tenho dúvidas de que isso foi uma queima de arquivo, até porque entre as brechas das paredes da casa do Jeffrey Epstein possuíam nanocâmeras, onde ele possuía um acervo gigantesco de áudios e vídeos do que ocorria na mansão dele. Então, com certeza ele tinha uma carta no baralho para falar, ou vocês me liberam, eu vou derrubar toda a elite americana que está envolvida com isso. Realmente a elite americana sabia que se ele abrisse a boca, metade do que está ali ia cair. Né? Então, e tem uma história aí que alguns dias antes da morte dele, ele transferiu um dinheiro para um paraíso fiscal. Agora, como é que uma pessoa que está prestes ali no processo de prisão, depoimento, lógico que a gente sabe que não foi ele que fez a transferência, mas ele tem todo um grupo por trás dele ali que deve ter feito essa transferência. Mas qual foi o intuito? Será que ele imaginava-se que 2 aspectos? Que ele poderia ser condenado, quer dizer, é uma forma dele deslocar esse dinheiro para que esse dinheiro não ficasse preso e no futuro próximo, como ele obteve uma condenação baixa em 2008, ele poderia voltar e usufruir desse dinheiro para a justiça não bloquear. Então, o Jeffrey Epstein, ele pegou esse dinheiro sabendo que poderia a qualquer momento, confia na elite americana, na elite que ele andava ali, que soltasse ele e ele, sei lá, fosse para um paraíso, ficasse de boa. Bom, lá. Tem 2 versões que a gente pode abordar aí. 2 dias antes da morte dele, foi transferido 600 milhões de dólares para um paraíso fiscal. Agora, o que a gente pode constatar diante disso é o seguinte, alguns falam que ele transferiu esse dinheiro para o paraíso fiscal e já estava pensando num suicídio,
e esse dinheiro foi transferido justamente para as vítimas não serem indenizadas. E outra coisa que a gente pode pensar é o seguinte: esse dinheiro foi transferido e ele sempre teve um plano de fuga, porque na casa dele foram encontrados diversos passaportes falsos. Então, ele poderia pensar o seguinte: vou transferir esse dinheiro, quando eu for para a liberdade eu vou praticar uma fuga. Agora, há teorias da conspiração que falam que ele não morreu e de que esse dinheiro foi transferido porque ele fugiu da cadeia e está morando com uma outra identidade em outro lugar e continua rico, só que a identidade de Jeffrey Epstein foi morta. Então tem essas três versões: a versão de que ele fez isso só para não indenizar as vítimas, não é? Já que ele achava que fazia tudo corretamente e com consenso das próprias vítimas, que ele diz que foi viajar, teve estudos bancados, ganhava dinheiro e nada foi praticado à força. Por exemplo, você para uma pessoa na rua e fala: vem cá que eu vou lhe estuprar. Porque às vezes assim, é aquilo que eu tô te falando, o documentário mostrou esse lado, né? Porque a gente tem na cabeça assim, não, o cara pegava, parava uma van, um ônibus, sequestrava a pessoa e levava ela para os rituais sexuais, não sei o quê. E tem o lado ao qual que voluntariamente eram oferecido dinheiro em troca de serviço sexual. Sim. Também que não deixa de ser errado, né? Porque você tá aliciando a pessoa, às vezes a pessoa tá numa necessidade. A grande questão é que eram menores de idade, mas ao que constou na série com o depoimento das próprias vítimas, elas eram atraídas porque iriam subir na vida de alguma maneira, iriam conseguir um diploma, iriam conseguir um intercâmbio, uma viagem. Ele iria apresentar elas para outros membros da elite e elas seriam promovidas financeiramente, teriam suas carreiras abençoadas, digamos assim, e outras simplesmente iam pelo dinheiro, tanto que indicavam outras amigas para esta pirâmide sexual, já sabendo que ele praticava abusos. As perguntas aí, meu confrade. Então, confrade, eu acho que a princípio a gente tratar desse assunto, a gente vai estar tratando sobre esse assunto em outros vídeos, mas a princípio só pra gente entender se essa série, 4 capítulos da Netflix, realmente mostrou os dois lados, né? Que às vezes tem um outro lado mais oculto da história, né? E tem esse lado aí que a Netflix disponibilizou, não temos dúvidas, né? De que alguns nomes foram ocultados das séries. Disso não temos dúvidas. Até porque eles não podem revelar, né? Porque se revelar, eles sabem com quem que eles mexem, né? Então assim, grande parte desse depoimento possa ser que muitos sejam verdades, também muitos possam ser que não sejam. Da mesma maneira que após a morte dele, muitas pessoas alegaram que havia sido que ele desviou dinheiro, que ele roubou. Quer dizer, se ele soube na época que já havia sido roubado, por que ele insistiu em manter com a amizade? Mas não queria largar a amizade, muitas vezes. Você entendeu? Então, por que não denunciou? É porque aquilo que você falou, às vezes é uma maneira de desassociar a imagem do cara. Como a casa do cara caiu, ele falou: eu não quero mais minha imagem associada a ele, eu vou me desassociar da imagem dele. Então eles inventam histórias e mais histórias, porque aí o cara já tá lá, não tem como... Morto não fala. Morto não fala. Então, é isso aí. Iremos gravar mais vídeos sobre este assunto e vários outros que a mídia mainstream não trata, porque se for para ser um papagaio do sistema, para ser um intelectual do sistema que aparece falando bonito, nós não temos nenhum cenário gigantesco. É amador, mas temos o dever de informar vocês e conto com a sua inscrição no canal. É isso aí. Valeu.